muita gente que nunca ouviu falar em desaposentação. A palavra significa a possibilidade do aposentado que continua trabalhando renunciar ao benefício e pedir um novo com base no tempo de contribuição extra. Esse é o nosso assunto no fórum de hoje. Participam conosco dessa discussão Denilson Almeida Pereira, coordenador-geral de normas do Ministério da Previdência Social, e o advogado Humberto Tomás, especialista em direito previdenciário. Agora, antes de começarmos a nossa entrevista, acompanhe uma reportagem produzida pela TV Justiça. Não são raros os casos em que, depois de se aposentar, o segurado continue em atividade. E aí, se ele passa a receber um salário maior, pode fazer a tentativa de incluir esse valor no cálculo da aposentadoria. Para ter direito às novas contagens de tempo de contribuição, o segurado recorre à desaposentação. A palavra, que ainda é desconhecida para muita gente, significa renunciar à aposentadoria para nova contagem. Administrativamente, o INSS não aceita o pedido, mas na Justiça, o segurado tem tido sucesso. Os tribunais regionais federais e o próprio STJ, em grau de recurso, têm dito o seguinte: a aposentadoria é patrimônio disponível e, portanto, é possível renúncia. Renuncia-se em prol de quê? De utilizar este tempo de contribuição com outro para cálculo de uma aposentadoria melhor. Bom, vamos começar direto no assunto. Gostaria de saber o posicionamento dos senhores acerca do tema desaposentação. Em rápidas palavras, podemos começar, Denis? Claro. Bom, a posição do Ministério da Previdência, justamente diante dessa ausência normativa, é de que a desaposentação não é algo possível de se obter administrativamente, né? E até mesmo sob o aspecto judicial, defendemos que ela também não deve prosperar, né? Porque o aposentado fez a escolha pela aposentadoria naquele momento, então não caberia a contagem desse novo tempo para a melhoria do benefício. Essa é a posição, essa é a nossa posição em relação ao tema. Ela não tem validade jurídica, né? Para nós que defendemos que ela não deve prosperar, ela não teria validade jurídica porque não tem a previsão legal, e o entendimento que temos é de que o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 813, na verdade, ele acaba vedando essa prática, né? Depende muito da leitura que se faça do dispositivo, mas a leitura que fazemos é que ele impede, na verdade, que a desaposentação seja realizada. Existe um outro olhar acompanhado por vários juízes. Muitos desembargadores, muitos ministros do STJ têm votado favoravelmente. Pelo Brasil afora, nós vemos as mais diversas decisões ainda a respeito da desaposentação. Mas o fato é que o INSS não pode fazer nada em relação à desaposentação, porque é administração pública, e a administração pública só pode fazer até onde a lei permite, está distrita aos limites da lei. Já ao particular é possível fazer tudo, desde que não vedado por lei. E realmente a leitura do artigo 18, parágrafo 2º da 8.213, que diz que o aposentado que volta ao trabalho só tem direito a 2 serviços, a 2 benefícios, que é o salário família, que é auxílio para criar filhos menores de 14 anos, e reabilitação profissional. Existem 3 posições que podem ser tomadas: a favor da desaposentação, contra a desaposentação, ou a favor da desaposentação com a devolução dos valores recebidos. Qual desses 3 tem acontecido com maior frequência nos tribunais? Nos tribunais, na primeira instância e tribunais regionais federais, o que tem prevalecido é a devolução das contribuições. Então é possível a renúncia, não se discute mais se é ou não possível a renúncia, está perfeitamente pacífico, é possível renunciar ao benefício e voltar ao status quo ante, desde que devolva todos os valores recebidos pela Previdência com as devidas correções. E aí sim poder pedir um novo benefício de aposentadoria. Já o STJ tem dito que não é preciso devolver. Então tem um posicionamento firme e de que não é preciso mais devolver os valores. Essa é a posição que a Previdência adota nos tribunais, primeiro sendo contra e depois, como segunda opção, pedindo a devolução dos valores? Então, caso a desaposentação venha a prosperar, né, nos tribunais, na verdade teria que se pelo menos retornar ao status quo anterior, né, porque o segurado que se aposentou antecipadamente, ele promoveu uma antecipação de despesa para o regime geral de previdência, em última instância para todo o conjunto de segurados e para toda a sociedade,
Então, seria preciso retornar essa situação ao momento anterior e aí, então, fazer a concessão de um novo benefício. Se a gente pegasse, exemplificar de forma bem exemplificada, assim, duas pessoas que iniciaram a vida laboral na empresa na mesma data, tinham a mesma idade e tiveram a mesma trajetória profissional. Sempre que um teve reajuste salarial, a outra pessoa também teve reajuste salarial. Então, uma dessas pessoas opta por se aposentar antecipadamente, com a aplicação do fator previdenciário e, consequentemente, tendo uma redução no valor da aposentadoria, né, a depender da idade, porque ela se aposentou numa idade ainda precoce, mas continua trabalhando. Ela trabalha junto com o seu amigo que optou por não se aposentar. Um pouco mais à frente, 5 anos depois, quando realmente a capacidade laborativa já não é mais a mesma, o outro decide parar. E os dois, naquele momento, encerram a sua vida, assim, agora não trabalharemos mais. E aí, o primeiro, então, essa segunda pessoa que não pediu a aposentadoria anterior vai, a partir dali, começar a gozar o benefício, mas o seu colega de trabalho já vinha gozando o benefício desde antes. E agora também passará a gozar de um benefício, se a desaposentação prevalecer, no mesmo valor desse outro colega. Olha, me parece patente que esta primeira pessoa que pediu a aposentadoria antecipada gerou uma despesa adicional para o regime em relação àquele. Porque ela recebeu a aposentadoria por 5 anos e depois, naquele segundo momento, vai receber a aposentadoria no mesmo valor daquela outra pessoa. Então, teria que, na verdade, se prevalecer a tese, haveria que se ter a devolução desses valores para que essas duas pessoas seguissem em condições de igualdade, não é no sentido do princípio da isonomia, mas em condições de igualdade no sentido de a despesa que foi gerada para o regime geral de previdência social, que em última instância é uma despesa gerada para toda a sociedade. Quer dizer, a desaposentadoria, Humberto, poderia provocar uma corrida por aposentadorias precoces? Não, fazendo um contraponto ao que o colega disse, a aposentadoria proporcional, por exemplo, acabou. Já não existe mais desde 98. Existe uma regra de transição para quem já estava vinculado à Previdência antes de 1998 e ainda pode se valer da aposentadoria proporcional. No entanto, dia a dia, esse número de pessoas que ainda vai poder se aposentar de forma proporcional vem diminuindo muito, vem se reduzindo e vai se extinto em um determinado momento. E a desaposentação é algo para o futuro. E estamos falando de pessoas que vão completar 35 anos de contribuição e continuar trabalhando. Então, é difícil hoje. Na verdade, a pessoa para se aposentar com 30 anos precisa ter fechado os requisitos antes de 98. Um homem. Se não, fora disso, vai ter que trabalhar um pouco mais de 30 anos, pagar um pedágio, para daí obter uma aposentadoria proporcional, com redução do valor do índice aplicado à média, com a penalidade do fator previdenciário. E aí, se esquecermos essa aposentadoria proporcional, porque ela tende a se extinguir em pouco tempo, estamos falando só de pessoas que vão contribuir com 30, mulheres, 35 anos, homens, e dali para frente vão poder obter o seu benefício. Então, todos vão ter o mesmo tempo de contribuição e aí não faz sentido não pegar o benefício, não faz sentido não pleitear o benefício. Se vai ou não continuar trabalhando, é uma outra questão, aí vai depender de outros fatores. Como, por exemplo, a aposentadoria, inicialmente, ela era pensada como substitutiva da renda. Hoje em dia, ela se torna um complemento de renda. E aí é preciso que o aposentado retome o trabalho ou que continue trabalhando para manter um padrão de vida digno. E aí, no futuro, sim, poder escolher, poder ter o direito de escolha. Agora vou parar ou não vou parar de trabalhar. Agora posso parar com dignidade, porque vou ter um benefício melhor agora com a desaposentação. E não ficar escravizado com o trabalho depois da aposentadoria, porque, fora isso, o padrão de vida vai ser drasticamente reduzido. O fator previdenciário foi o grande vilão dessa história? Não foi o grande vilão. O grande vilão foi o fim do pecúlio. O pecúlio acabou em 1994, que era a devolução das contribuições feitas pelo segurado após a aposentadoria. Esse benefício foi extinto em 94 e, desde então, só o artigo 18, parágrafo 2º, que diz lá o salário família e reabilitação profissional para o aposentado. Mas, convenhamos, um aposentado que tenha filho menor de 14 anos é difícil. E passar por reabilitação profissional também não é muito comum nessa área. Então, não tem direito a nada, ele tem que continuar pagando. A defesa que faz a Previdência é que as contribuições do sistema previdenciário são contribuições feitas com base no princípio da solidariedade, no pacto de gerações que existe no sistema previdenciário. Quem está na ativa contribui para financiar as aposentadorias de quem está na inatividade, esperando que quando atinjam a inatividade, existam trabalhadores na ativa financiando
os seus benefícios, né? Essa é uma relação que já teve no Brasil algo em torno de 10 a 14 pessoas na ativa para uma na inatividade. Hoje em dia estamos chegando perto da igualdade, né? Nós estamos falando de um número do contingente, quantas pessoas aí que estão aposentados trabalhando? Vocês têm esses números? Na verdade, hoje, segundo os dados da PNAD de 2009, cerca de 1 milhão de pessoas que se aposentam continuam na atividade. Os dados administrativos chegam muito perto disso. Cerca de 923 mil pessoas, dados de julho de 2010, estavam trabalhando, né? Mas, na verdade, ela podia ter mais de um vínculo, ou contribuir também como contribuinte individual. Então, alguma coisa em torno de mais ou menos 803 mil pessoas, os dados de julho de 2010. Mas eu só queria fazer uma ponderação em relação ao que o professor Humberto colocou. De fato, a aposentadoria, ela está acabando se transformando num complemento de renda, mas por conta da desaposentação. Na verdade, porque o trabalhador ele acaba antecipando a data de recebimento da aposentadoria, continua no mercado de trabalho. Então, ele tinha a renda do trabalho, continua com essa renda do trabalho e agora ele agrega a esta renda do trabalho o valor do benefício, mas por uma questão de opção. Porque ele poderia aguardar um momento oportuno posterior e ter um valor de benefício que, de fato, pudesse lhe dar uma substituição daquela sua renda da atividade. Então, assim, esse é um elemento importante. Em relação, assim, à grande demanda pela desaposentação, na verdade, existem dois elementos. O primeiro é o pecúlio, o professor Humberto está corretíssimo. A extinção do pecúlio começou a gerar essa discussão. Mas a advinda do fator previdenciário também fomentou essa discussão. Por quê? A média de aposentadoria hoje por tempo de contribuição, e aí, sem estabelecer se é a aposentadoria proporcional lá da emenda 20, ou já a aposentadoria com 30 mulher e 35 anos de contribuição homem, ela média de 53 anos de idade. A mulher se aposenta hoje em média com 51 anos de idade e o homem com 54 anos de idade. Então, veja, são pessoas que ainda, no nosso modelo, na nossa estrutura demográfica, ainda têm capacidade de trabalho, optaram por trazer a aposentadoria para mais perto, continuaram trabalhando e a aposentadoria, então, na verdade, se transformou nesse complemento de renda. Mas isso, basicamente, pela perspectiva de, em desaposentando, vir a ter depois a revisão desse benefício. Então, assim, eu trouxe a aposentadoria antes, mas já na perspectiva de, no futuro, revê-lo. Não porque eu naquele... Porque senão vai se tornar uma bomba daqui a pouco, né? Porque tem um aumento da renda hoje, mas vai ter uma diminuição drástica quando ficar dependendo apenas da aposentadoria, Perfeito. né? Nesse momento, a renda dela cresceu, porque ela tem um rendimento do trabalho, mas a renda da aposentadoria. Eu estava lendo uma reportagem, eu não me recordo do jornal, contando o caso de um aposentado do Rio de Janeiro que acho que ele dobrou o valor do benefício dele porque ganhou a demanda na justiça. E aí perguntaram a ele, então agora o senhor parou de trabalhar? Ele falou assim, não, agora eu comprei um táxi, agora eu vou continuar trabalhando como taxista. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu gostaria de buscar justamente esse lado prático. Como faz, o que as pessoas precisam ter para dar início a uma desaposentação e o impacto que isso pode ter para a Previdência. Voltamos em instantes com o programa Fórum. Estamos de volta. O Fórum de hoje discute a desaposentação. Aqui conosco, Denilson Almeida Pereira, coordenador-geral de normas do Ministério da Previdência Social, e o advogado Humberto Tomás, especialista em direito previdenciário, para quem eu dirijo já a primeira pergunta desse segundo bloco. Doutor Humberto, quem tem direito, partir já para a parte prática, quem tem direito à desaposentação, a quem é interessante, que tipo de documento deve ter em mãos, é necessário uma assistência jurídica? O pedido só feito judicialmente, né? O INSS, como a gente comentou inicialmente, como administração pública, não tendo essa previsão legal, não pode fazer nada mesmo. Quem tem direito, teoricamente, são as pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando e pagando a Previdência Social, seja como contribuinte individual ou como empregado. Nem todas essas pessoas terão um benefício com a renúncia a essa aposentadoria que recebem e a concessão de um novo benefício. Isso depende de uma análise de cálculos, precisa ser feita uma análise das contribuições que foram vertidas após a aposentadoria, do tempo de contribuição, do momento em que essa aposentadoria foi concedida, pode ter sido concedida com regras anteriores, mais benéficas, e a renúncia a esse benefício, a concessão de um novo, com as regras vigentes atualmente, pode não ser benéfico para esse segurado. Mas quem aposentou e continuou pagando a Previdência é que se enquadra nesse universo de pessoas que podem ter direito à desaposentação.
E para saber se há ou não essa vantagem em se desaposentar e conseguir um novo benefício, três documentos são mais importantes. A carta de concessão do benefício atualmente recebido, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é obtido junto à Previdência Social, e a relação de salários de contribuição. Com esses documentos é possível fazer os cálculos e ter uma ideia bem próxima do valor atual do benefício. E parece que esses números, esses cálculos podem ser feitos pelo site da Previdência, né? É algo relativamente simples, o cidadão comum consegue fazer em casa, ou é necessário buscar um profissional de contabilidade? Não. Para esse cálculo de um novo benefício, ela pode jogar os novos salários de contribuição no site do Ministério da Previdência e conseguir fazer essa nova conta. Só queria retomar um pouquinho do que o professor Humberto colocou, porque a depender da situação, na verdade, se prevalecer a tese de que a renúncia ao benefício previdenciário ela é possível, por ser um direito disponível, independentemente de se pensar na devolução de contribuições, não somente aquelas pessoas que voltaram ao mercado de trabalho poderão pedir a desaposentação. Também será possível pedir a desaposentação, por exemplo, de alguém que pela elevação da idade passará a ter um fator previdenciário um pouco melhor. Vai beneficiar todos os casos? Absolutamente que não. Mas só pela elevação da idade o fator previdenciário passa a ser melhor, então independentemente dessa pessoa ter vertido contribuição, ela pode vir a ser beneficiada pelo recálculo desse benefício. De igual forma, vamos imaginar a situação do contribuinte individual, que é o trabalhador por conta própria, né, que ele mesmo faz uma atividade e paga a sua contribuição. Ele pediu o benefício, se aposentou aos 51 anos de idade e usou o benefício para pagar a contribuição previdenciária. Ele recebia um valor de benefício, retirou uma parcela desse benefício, recolheu a contribuição previdenciária como contribuinte individual, e então depois, ano a ano, de tempos em tempos, ele vai e pede o recálculo do seu benefício, mas custeado pelo próprio valor de benefício que ele recebeu da Previdência Social. Então, assim, a prevalecer essa tese, o impacto financeiro dessas questões vai ser realmente muito elevado. A Previdência Social já faz um cálculo financeiro e atuarial para conceder aquele benefício de aposentadoria e nunca mais receber nada em troca. A ideia é essa, é conceder a aposentadoria. A pessoa, então, vai se retirar do mercado de trabalho e não vai mais verter contribuições. E os cálculos financeiros e atuariais estão, teoricamente, corretos e ajustados para essa situação. E aí o que ocorre? O inverso, ocorre um recolhimento de contribuições, ocorre uma certa devolução de uma quantia. Então é pago um valor a título de benefício previdenciário e é devolvido uma parte desse valor como contribuição previdenciária. Contribuição que pode ser como contribuinte individual, ou segurado empregado, ou a empresa fará essa contribuição. Então, eu acho que não se justifica essa alegação de desequilíbrio financeiro e atuarial justamente por causa dessa situação inédita, dessa situação atípica, que é o pagamento do benefício e a contribuição ao mesmo tempo. A ideia seria pagar benefício sem ter nada em troca. E não é isso que acontece nos casos de desaposentação, onde o segurado está, assim, vertendo contribuições para o sistema mesmo aposentado. Então, ainda que seja um sistema solidário, esse segurado tem feito esforços para devolver parte do dinheiro para a Previdência e obter algo melhor no futuro. Uma dúvida muito comum é se quando a pessoa dá entrada nesse pedido de desaposentação, se ele para de receber a aposentadoria. Não para. Não. Uma segunda é, se não for interessante, o juiz entende que ele vai migrar para essa situação que não é benéfica, ou ele continua com a aposentadoria anterior? Sim, entendi. Também não é possível isso, porque isso tem que ser bem amarrado nos pedidos, né? Não entra com o pedido. A gente já faz as contas antes, então não precisa procurar um profissional especializado para fazer essa avaliação antes e já saber se vale a pena ou não. E no momento do pedido, o pedido é feito vinculado. Se pretende a renúncia mediante a concessão de um novo benefício mais benéfico. Se não for dessa forma, metade não dá para ganhar. Você ganhou só a renúncia, mas não vai receber nada. Isso não é possível. Eu estou lembrando que no nossa reportagem lá no início, teve uma pessoa que falou em patrimônio disponível. O INSS entende como sendo um patrimônio disponível ou de natureza alimentar? Então, essa questão está vinculada a um ponto que o professor levantou, que é assim, ele contribuía mais para o sistema depois da aposentadoria. Correto, ele verteu contribuições porque é uma obrigação legal de fazê-lo. Mas aí surge a interrogação. Primeira constatação,
esse raciocínio traz para a lógica do sistema de repartição algo que é a capitalização, que não é próprio do regime. Aí caberia perguntar, então essa contribuição adicional que ele fez para o sistema é suficiente para suportar o acréscimo de benefício que é gerado a ele? Eu respondo sem a menor dúvida que não. Se nós pegarmos um exemplo, eu até fiz umas contas de um livro da professora Adriane, ela coloca um exemplo de um aposentado que recebia R$ 304 em 94, trabalhou por 12 anos e passou a receber, então, na desaposentação, R$ 3.200. Eu estou com as contas aí, mas só de forma bem sintética, se a gente considerar o aporte de contribuições adicional dele, desses 12 anos, será alguma coisa em torno de R$ 41 mil. Isso aí já não é o livro da professora que traz, é um livro muito bom, discordo das ideias, mas o livro é muito bom. Já não é ela que traz, é a minha parte. R$ 41 mil adicional. E só essa diferença de contribuição, de benefício previdenciário dele, vai gerar uma despesa adicional de R$ 300 mil. Então, se eu trouxer essa lógica de capitalização para dentro do regime, esse aporte adicional dele não suporta o benefício. Então, eu não posso trazer essa lógica, é verdade. Mas, então, esse excesso de contribuição, o que é que se faz? Olha, entre as opções, o pecúlio seria muito menos oneroso do que a desaposentação. Então, o que se está buscando no judiciário sobre a argumentação da extinção do pecúlio, está trazendo um ônus muito superior àquele benefício que existia legalmente, que era o pecúlio. Então, o pecúlio deixou de existir e agora eu busco um benefício, que é outro, cuja despesa é superior àquela de quando existia a previsão legal, que era o pecúlio, né? De qualquer forma, mesmo que o sistema seja solidário, realmente, é um sistema de repartição, não de capitalização, como é a previdência de bancos, eu volto a comentar o que eu disse no primeiro bloco aí, que é a previdência, quando foi pensada, 89 anos atrás, ela tinha uma relação de talvez 10 a 14 trabalhadores na ativa para um na inatividade. Hoje nós estamos chegando próximo da igualdade. Quase um trabalhador na ativa para um na inatividade. Isso é obviamente inviável. Eu acho que outra questão muito importante para a Previdência Social, a curto e médio prazo, é a inclusão previdenciária. Trazer para a proteção previdenciária, fazer com que as pessoas contribuam, já resolveria grande parte desse problema a curto e médio prazo. Mas, com a mudança da sociedade, da pirâmide demográfica, eu acho que é natural e é inevitável que a Previdência passe por mudanças profundas a longo prazo e talvez se torne, sim, um sistema de capitalização, com algumas características de uma certa solidariedade, de uma certa ajuda ou auxílio da sociedade toda para aquilo, diferente daquele sistema frio de capitalização dos bancos, mas talvez não haja outra saída para a Previdência. Com a igualdade, daqui a pouco nós vamos ter mais trabalhadores na inatividade do que na atividade. E aí, como esse sistema se sustenta a longo prazo? Não vamos entrar na questão se existe déficit na Previdência ou não, que é outra coisa. Parece que esses números também geram uma polêmica enorme. Mas o fato é que, mudando a pirâmide etária, a sociedade evoluindo e a Previdência servindo para proteger a sociedade, que não vai parar de evoluir, jamais a Previdência vai ficar estanque. A Previdência é natural que se modifique e que tenha que ser alterada de tempos em tempos. E talvez a solução seja um sistema próximo do sistema de capitalização. E aí essa desaposição também já é o início desse caminho para a capitalização. Essas pessoas que o senhor estava dizendo que deveriam ser captadas para entrar na Previdência, é quem está na informalidade hoje? Exato, um número de milhões, aí o meu colega pode ter números muito mais precisos do que eu, mas são milhões de pessoas que estão à margem da proteção previdenciária e que se de um dia para o outro começassem a contribuir, verter contribuições para a Previdência, as coisas estariam, a saúde seria muito melhor. Existem programas nesse sentido, não? Empreendedor individual? Existem várias medidas, assim, e a meta de inclusão previdenciária é algo constante, assim, é uma obsessão, na verdade, do Ministério da Previdência Social e do governo como um todo. Porque hoje existem mais ou menos 14 milhões, segundo os dados da PNAD de 2009, que teriam capacidade de contribuir que não contribuem para o sistema. Né? E teriam capacidade que recebem renda acima de um salário mínimo. Então, alguns programas foram feitos e outros mais terão que ser feitos. O microempreendedor individual é um desses exemplos. Né? Em 2 anos, se formalizou mais ou menos 2 milhões de pessoas e que passaram a verter contribuições para o regime. Né? A dona de casa também? A dona de casa é uma medida recente agora,
por determinação de um comando constitucional, que ela deveria ter uma alíquota reduzida, um programa de inclusão previdenciária, também é outra medida. E várias outras medidas, principalmente nesse ano, o Ministério tem pensado para estabelecer alternativas para que essas pessoas realmente venham para dentro do sistema. Nisso, assim, concordamos em absolutamente tudo, não há divergência de que é necessário um esforço cada vez maior, e é uma obsessão no Ministério, essa política de inclusão previdenciária. Vou aproveitar que concordamos em tudo e encerrar por aqui o programa Fórum. Muito obrigado pela presença dos dois, Denison Pereira e Humberto Tomasi, e a você que nos acompanha de casa, que pode enviar sugestões para o programa. O nosso endereço eletrônico é forum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana. Até lá.